Olá a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos e reunidas para conversar um pouco sobre alguma temática referente à doutrina espírita. Chegou dezembro, mais uma vez, este ciclo se chega ao fim, depois de um ano de tantos desafios, de tantas mudanças, de tantas incertezas. Finalmente chega dezembro e com ele trazendo toda essa atmosfera de paz, de serenidade, de harmonia, porque só de pensar em Jesus nós já nos sentimos melhores. É essa energia divina, essa energia do Cristo que neste momento eu gostaria de transmitir para todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradeço a oportunidade ao querido Lá Espírita Chico Xavier, e que, na verdade, a nossa conversa de hoje vai ser menos doutrinária e mais cristã, e mais num tom de mensagem. A gente está aqui numa vibe bem calma, bem tranquila, porque chega um momento que a gente precisa desacelerar. E aí chega dezembro, que por algum motivo elegeu-se ser a data do nascimento de Cristo, e não importa se realmente foi dezembro, provavelmente não, e não importa se realmente Jesus nasceu em Belém, se foi há 2000 anos ou quando é que foi. O que importa é que Jesus vive entre nós até o dia de hoje, não é verdade? Então, a tônica dessa nossa conversa, o Natal está dentro de nós, é muito mais para que a gente possa extrapolar as fronteiras de tempo e espaço dessa data, 25 de dezembro, que apesar de a gente estar falando em dezembro, poderia ser uma conversa em qualquer mês do ano. Mas por algum motivo convencionou-se o dezembro e, na verdade, tem todo um sentido de um encerramento de ciclo, de um momento em que muitas pessoas estão comungando de um mesmo ideal e já isso basta para melhorar a atmosfera do ambiente onde a gente vive, do bairro, da cidade, do país e, por consequência, do mundo, né? Eu lembro muito de uma frase que Dandan pegou carona no que Fernando Pacífico falou, que somos a nossa melhor versão, e aí Dandan complementa de uma forma muito sábia. E também a coletividade está na sua melhor versão. Então, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto planeta Terra, nós somos a nossa melhor versão. E que possamos cada vez mais contribuir para que essa versão se aproxime o mais de um planeta de regeneração, não é verdade? Bom, eu vou compartilhar a tela porque eu quis mostrar algumas imagens das personagens que eu venho trazendo. A ideia é que o Natal não necessariamente é naquela noite em que as famílias se encontram ao redor de uma mesa farta, trocam presentes, fazem algum tipo de celebração e depois se acaba. O sentido do Natal, na expressão própria da palavra, Natal significa vida, vida em abundância. Então a gente vai entender como o Natal se realizou nas vidas de muitas pessoas importantes na história da humanidade e, sobretudo, na história bíblica, que é onde está narrada a vida de Jesus. Então vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. Fiz um slide, é baseado, sobretudo, numa mensagem atribuída a Chico Xavier. Vamos lá, então. O Natal está dentro de nós. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual, até então, eu jamais sonhara. O Natal de Maria de Magdala
foi naquele momento. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Francisco de Assis, pela história que nós conhecemos, ele é bem posterior a Jesus, ao Natal, ao nascimento. E provavelmente nessa época dele, o Natal ainda não era comemorado no 25 de dezembro. Eu não pesquisei, confesso, a história do 25 de dezembro, porque não era o foco dessa conversa. Mas foi nesse momento o Natal dele. Foi nesse momento em que ele teve a certeza de que Jesus era a fonte inesgotável do amor. Perguntemos então a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Então percebamos que não necessariamente o Natal é algo feliz, é algo alegre em nossas vidas. O Natal, sobretudo, é algo transformador. É algo que renova, que modifica a nossa condição anterior para uma melhor, para uma posição de mais maturidade moral e espiritual. Perguntemos a Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira, passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? É nesse momento da biografia de Paulo de Tarso, ainda então Saulo de Tarso, um ferrenho perseguidor dos cristãos, que a gente percebe a entrega dele para Jesus. E mais lá na frente ele já fala que já não sou eu que vive em mim, mas o Cristo. É muito linda a história de Paulo de Tarso e narrada por Emmanuel, um dos romances, Paulo e Estevão. Vale a pena para quem gosta desse tipo de gênero literário. E nessa época de dezembro, em que os corações estão mais baqueados, mais amolecidos, é uma dica de leitura que eu daria. A vida muito interessante de Paulo de Tarso e Estevão, o seu cunhado, que já tinha se tornado cristão. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: Não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Então, que provas de amor nós temos dado a Jesus? Qual o nosso verdadeiro testemunho para o Cristo? Como nós temos nos aproximado dos seus ensinamentos? Porque sabê-los nós já sabemos. A lei de Deus está escrita em nossa consciência, já no Ensino os Espíritos, através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. As leis, nós também sabemos desde os profetas, desde Moisés, com toda a sua lei hebraica, um legislador que precisou imprimir um caráter divino às suas regras. Depois Jesus, de uma forma mais amável.
E eis que surge a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, que vai clarear aquilo que Jesus falou. Ora, quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, que prova maior da vida futura ele não estava dando? Mas aí vem a doutrina espírita para comprovar a existência dessa vida futura, se transformando no consolador prometido por Jesus. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse mesmo São Tomé que falou que só acreditava vendo, que desperta tanto essa ideia de credulidade, de comprovação, já um espírito até na semente da ciência, dessa necessidade de ver para crer, do material, do positivo. É um precursor de todos esses conhecimentos científicos, essa ideia de São Tomé. E eis que foi aí que ele, para esse apóstolo, que embora seja apócrifo o seu evangelho, mas que escreveu também sobre a vida de Jesus. Perguntemos agora à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: Mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, ela soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pediu: Senhor, dá-me desta água. Será que estamos preparados também para pedir esta água e mais, para bebê-la? Porque desta água nós jamais teremos sede após bebê-la. A gente sabe tanto desses ensinamentos, não é? Meus queridos amigos e amigas, saudade imensa de todos. Se eu começar a falar aqui da distância, da saudade, nesse tema que já nos deixa tão mais leve, já nos deixa tão mais saudosos e reflexivos, é um momento também de confraternizar. É um momento que a gente gostaria de estar abraçando, dando as mãos, olhando olho no olho, mas neste momento é o que nós podemos fazer, não é? Vamos seguir. Fecho parênteses. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a renovação e a vida. Nós já sabemos de tanto que ouvimos, de tanto que lemos, de tanto que assistimos, todas essas passagens bíblicas das quais eu estou mencionando aqui. Mas quando a gente olha a renovação e a vida, na prática, o que é que isso tem transformado, no que é que isso tem de fato modificado o nosso eu interior? Perguntemos a João Batista: quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Quando é, gente, que dentro dos nossos corações Jesus vai crescer para o nosso ego diminuir? O que isso quer dizer? Quando é que de fato nós vamos valorizar os verdadeiros tesouros, os verdadeiros bens, que não são os bens terrenos,
que não é a materialidade, não é a sensualidade, não são os gozos terrenos. Sabemos disso. Não é fácil driblar as tentações. Jesus também nos ensinou. Mas ele, os bons espíritos, os nossos anjos protetores, espíritos familiares ou anjos da guarda, chamemos como queiremos. Mas existe sim espíritos direcionados para nos orientar, para nos auxiliar. E quando a gente cair, porque a gente ainda cai, que não esqueçamos de pedir a Deus forças para seguir em frente. É um exercício de repetição, de acertar, errar e volta e retoma, levanta, se ergue e segue adiante. Porque certamente hoje nós somos melhores do que fomos ontem. E a vida segue assim. A lei é de progresso. Perguntemos a Judas Iscariotes: quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Olha só o que eu havia mencionado antes. As festas, as farras, as confraternizações. Nesse momento de pandemia é que a gente percebe que são acessórios em nossas vidas, que são supérfluos. Claro que são importantes, dando-nos o devido valor. Kardec já fala que não é o uso do que nos tem à disposição no mundo, não é o uso dos bens materiais, dos gozos materiais, dos desejos e sensações, mas sim o abuso. Porque esses tesouros terrenos, como a própria matéria o é, são efêmeros, são passageiros. Às vezes, até nessa própria existência, a gente perde, a gente aniquila-os, que dirá na vida futura, não é verdade? Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Então, notemos que a cada personagem que demonstramos aqui, o Natal se deu de uma forma diferente. O Natal se deu em fases diferentes da vida, mas em nenhum deles o Natal foi mais legítimo ou menos legítimo do que o outro. Porque o Natal, como o próprio título da palestra fala, o Natal está dentro de nós. Aliás, como todas as emoções e sensações, como a ideia de céu e de inferno também está dentro de nós, a alegria e a tristeza, as emoções que carregamos. Então, as nossas atitudes diante do que acontece, depende de tudo isso que está dentro de nós. Agora pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu? Que momento dessa existência atual foi fundamental, crucial, decisivo para que a gente saísse de uma zona chamada de zona de conforto ou um momento em que nós estávamos confortáveis com aquela situação para um movimento de mudança, de transformação. Quando isso aconteceu? Poderíamos pensar que o Natal de Kardec foi lá aos 50 anos, quando ele assistiu pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes e percebeu que ali não era apenas um fenômeno para entreter a elite parisiense, mas ali estavam sendo descortinadas a doutrina, na verdade, que iria modificar o mundo. Então, para a gente, quando é o Natal, foi o Natal ou será o Natal? Pensemos mais um pouquinho.
E se descobrirmos que ele ainda não nasceu dentro de nós? Vamos refletir, vamos pensar. Esse é um movimento particular, singular, interior, que nós precisamos, e nada melhor do que esse momento. Poderia ser em qualquer fase da vida, em qualquer mês do ano. Mas calhou que agora, nesta quinta-feira, 3 de dezembro, nós estamos refletindo sobre isso. Será que Jesus nasceu dentro de nós? Isso me lembra muito uma mensagem, se eu não me engano, é de Amélia Rodrigues, talvez, quando fala de Jesus no lar. Messia, Maria José, Dona Vera, pode retificar e depois aí no grupo do WhatsApp me corrige. Ou foi Joana de Ângeles, enfim, não sou boa para decorar essas mensagens e tampouco quem escreveu. Mas quando fala que Jesus demora naquelas casas que o recebem. Então, será que Jesus está visitando nossa casa? Porque para ele visitar, a porta tem que estar aberta, não é? E essa metáfora da porta aberta é nós nos disponibilizarmos para recebê-lo. Nós precisamos estar disponíveis para receber o bem, para receber as boas intuições da espiritualidade amiga, para receber ajuda, apoio. Quando é que Jesus em nossas vidas despertou a sensação de uma vida nova? Vamos refletir aqui. Será que foi naquele Natal, no Lar Espírita Chico Xavier, em 1900 e sei quando? Será que foi quando eu li a Bíblia? Será que foi quando eu o vi na feição de um mendigo, o qual eu ajudei? Quando ele me despertou essa sensação de vida nova? Representou a fonte inesgotável de amor. Quando é que Jesus representou isso para a gente? Será que foi quando algo de muito decisivo aconteceu em nossa vida, quando a gente casou, quando a gente teve um filho, quando a gente teve uma mudança de emprego? Quando é que ele acordou nossa consciência para a verdadeira vida? Aquele insight que tivemos durante uma oração, olhando o mar ali no lar espírita, ou enquanto dormíamos, ou enquanto meditávamos, enquanto fazíamos alguma sessão de meditação ou de yoga. Em algum momento, Jesus precisa despertar em nossas vidas. Quando é que ele fez-nos enxergar um mundo novo? Ele que é o nosso modelo e guia. Jesus que consta em quase todos os livros da obra de Allan Kardec. Porque a doutrina espírita nada mais é do que a lei divina. E Jesus veio como representante de Deus aqui na Terra, como um mensageiro da divindade, para nos relembrar da nossa filiação. Quando ele venceu a morte para nós? Quando ele revelou-se para nós um profeta de Deus? Quando Jesus foi a renovação e a vida? E não apenas um quadro ou uma estátua lá no móvel da nossa casa. Jesus merece muito mais do que isso. Muito mais do que estar restrito a uma manjedourinha que fica no centro do nosso da nossa sala apenas na época de Natal. Jesus merece mais. Ele merece um lugar de destaque em nossa vida, porque ele é o timoneiro do barco da nossa vida. Ele, mais uma vez, é o nosso modelo e guia. E toda vez que eu falo de Jesus, eu me lembro de todas as musiquinhas da mocidade e me dá vontade de cantar. Mas eu não vou. Não vou fazer isso, nem se preocupem. Quando é que Jesus cresceu para que a gente pudesse diminuir? Quando é que a gente colocou ele acima dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos defeitos? Quando é que Jesus, de fato, vai assumir um lugar de destaque em nossas vidas? Quando é que Jesus estará acima de todos os tesouros terrenos? É por isso que o reino de Jesus ainda não é aqui, ainda não é a terra, ainda, mas um dia haverá de ser.
E aí, uma mensagem final que eu vos deixo: que Jesus renasça em nossos corações e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte esperança, paz, alegria e amor. Que nunca nos falte amor. E eu agora, gente, deixei de compartilhar a tela para que a gente possa se despedir. Certamente a gente ainda vai conversar pelos grupos de WhatsApp, mas talvez eu não tenha mais essa oportunidade ainda este ano para conversar assim através do vídeo. E eu deixo aqui os meus sinceros desejos de renovação e transformação para todos nós. Não tem sido um ano fácil, 2020 realmente foi desafiador, mas que possamos, dentro do nosso âmago e com o apoio da espiritualidade, reunir forças e energias para que um 2021 possa ser, possamos colaborar e dar mais e melhor do que oferecemos em 2020. Um beijo muito carinhoso. Que cheguem aí toda essa energia para vocês e seus lares, que os seus familiares também sejam contemplados com essa bênção e com essa energia positiva. Agradeço muito à doutrina espírita, ao Lar Espírita Chico Xavier e a todos vocês pela oportunidade de mais uma vez estar aqui divulgando a palavra de Jesus, a palavra do Espiritismo. Até lá.